TCE na TV está no ar. Confira os destaques do programa. Corte de Contas sergipana é premiada com selo Diamante por reconhecimento nacional em transparência pública. Para conquistar o selo, a Corte sergipana atendeu a cerca de 98% desses critérios. Fim do impasse. Após realização de mesa técnica no Tribunal de Contas do Estado, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Poço Redondo entram em consenso orçamentário e aulas são retomadas na rede pública municipal. Da simbologia à materialização. No mês da consciência negra, servidores do TCE participam de palestras sobre racismo e a luta cotidiana pelo cumprimento de direitos. Uma reflexão do significado de Zumbi dos Palmares, da necessidade de reparação histórica e de efetiva igualdade de direitos. E ainda em alusão ao Novembro Azul, o quadro Diálogo Cidadão traz um amplo debate sobre prevenção ao câncer de próstata. O jornalista Carlos França conversou sobre o assunto com o médico urologista Diego Marques Fernandes. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está só começando. O Tribunal de Contas do Estado recebeu o selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública. O TCE de Sergipe foi reconhecido pela excelência em fornecer informações acessíveis e claras à sociedade. Com a conquista, o órgão se destaca como exemplo no cumprimento de critérios de transparência, o que reflete o compromisso com o controle social. O anúncio de que o Tribunal de Contas de Sergipe recebeu o selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública foi feito durante o 9º Congresso Nacional dos Tribunais de Contas, que aconteceu em Foz do Iguaçu entre os dias 11 e 14 deste mês. O Programa Nacional de Transparência Pública mede o nível de transparência de portais de órgãos públicos de todo o país. Mais de 120 critérios são analisados e classificados por itens que variam entre 0 e 100. Para conquistar o selo, a Corte sergipana atendeu a cerca de 98% desses critérios. Além de conquistar o selo Diamante e servir como exemplo quando o assunto é transparência, o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas fez com que Sergipe se tornasse o estado com a segunda melhor média do Brasil, ao cumprir 85,65% dos critérios exigidos. O resultado considera a média de todos os portais de transparência avaliados em Sergipe, incluindo as 75 prefeituras, câmaras e outros órgãos estaduais. Foram 26 selos diamante, 58 ouro e 30 prata. A evolução dos portais é fruto das constantes orientações oferecidas pelo Tribunal de Contas. O papel pedagógico que o Tribunal exerce perante as unidades jurisdicionais fez toda a diferença nesse resultado alcançado em 2024. Acho que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe tem uma expertise no tema transparência. A gente vem trabalhando com esse tema desde 2016 e acredito que a adesão ao Programa Nacional fez toda a diferença para esse aprimoramento, E é um trabalho feito a muitas mãos, Os controladores internos bastante envolvidos. Eu acho que abrir um canal de comunicação com os controladores fez a diferença nesse resultado, A gente abriu um canal de WhatsApp com os controladores internos, e para que eles tirassem dúvidas, sanassem qualquer dificuldade que tivessem, Eu acho que isso impactou muito nesse resultado positivo para que Sergipe alcançasse a segunda colocação no cenário nacional. A Prefeitura de Itabaianinha está entre os órgãos que foram certificados com o selo Diamante no PNTP e atenderam a mais de 98% dos critérios. Além do empenho da gestão, a controladora interna do município reconheceu a importância da atuação do Tribunal de Contas para a conquista do selo. Quando a gente tinha qualquer dúvida, a gente reportava ao tribunal. E aí o tribunal dava um feedback imediato, independentemente do horário. Isso é muito importante, porque para chegar um diamante ou para chegar a qualquer selo da transparência, não é fácil. E aí a gente mandava mensagem para os analistas independentemente do horário, estavam ali à disposição. Então isso fez com que a gente unisse forças e conseguisse efetivamente esse resultado de segundo lugar no país e Itabaianinha o selo Diamante. E a mesa técnica instaurada pelo Tribunal de Contas de Sergipe foi fundamental para pôr fim ao impasse orçamentário que impedia a continuidade dos serviços públicos em Poço Redondo, no Alto Sertão. A medida resultou na formulação de um novo projeto de lei com ajustes necessários para garantir a retomada dos serviços essenciais no município.
As aulas em Poço Redondo foram retomadas no último dia 18. Assim como outros serviços públicos essenciais à população, as aulas estavam paralisadas pela gestão do município desde o último dia 17 de outubro, depois que a Câmara reprovou o projeto de remanejamento de dotação orçamentária. Ao realizar a mesa técnica, o conselheiro relator Ulisses Andrade ouviu representantes da Câmara e da Prefeitura, enfatizou a urgência de retomar os serviços e propôs um prazo curto para que o projeto de remanejamento fosse reformulado pela Prefeitura, votado e aprovado pela Câmara. Sugerida pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, a mesa técnica foi a terceira de 2024. A ferramenta de controle dialógico passou a ser utilizada pelo Tribunal de Contas este ano para buscar soluções rápidas para problemas complexos que afetam a sociedade. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na penúltima semana do mês de novembro. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pela conselheira Angélica Guimarães, foram julgados 9 processos. Participaram da sessão os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, auditoria de conformidade, aposentadorias, pensões e revisões de proventos e pensões. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 38 processos e protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, ofícios, pedidos de reexame, representações e denúncias. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E no mês em que se celebra a consciência negra, servidores da Corte de Contas sergipana participaram de uma importante palestra na sede do órgão. O evento trouxe à tona reflexões sobre o papel das instituições no combate ao racismo estrutural e na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. A palestra, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi proferida no auditório do Pleno do Tribunal de Contas pela advogada e mestra em Direitos Humanos, Wésia Ferreira. Servidores de todos os setores da casa prestigiaram a iniciativa e puderam ouvir e refletir sobre a importância da data. Uma data que existiu em razão de lutas de movimentos sociais, em razão de pessoas aliadas que criaram espaços seguros para que a gente pudesse discutir sobre essa data, discutir sobre a importância da defesa pela equidade racial e que o nosso país só existe da forma como existe, só foi erguido, seja fisicamente, seja culturalmente, seja socialmente, em razão de pessoas negras, muitas delas que não puderam contar a sua própria história porque não tiveram acesso ou porque foram violentadas antes de chegar a esse ponto. A ação foi possível graças a uma parceria entre o Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas. Nós decidimos que essa data do 20 de novembro, pela primeira vez, um feriado nacional, deveria ser marcado aqui internamente também por uma reflexão do significado de Zumbi dos Palmares, da necessidade de reparação histórica e de efetiva igualdade de direitos, por uma população negra, que é uma maioria, e que não tem acesso a serviços públicos, a políticas públicas como deveria. E a necessidade de reconhecer que nós, aqui internamente, os servidores, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, enquanto instituição, pode exercer um papel importante também em termos de referência para que seja essa pauta da equidade racial avance para toda a administração pública. A seguir, o quadro Diálogo Cidadão está em clima de Novembro Azul. O assunto da semana é a prevenção contra o câncer de próstata, com a participação do médico urologista Diego Marques Fernandes. O TCE na TV volta já. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção e, após isso, será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar.
e, havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as câmaras de vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. Em alusão ao Novembro Azul, mês dedicado à prevenção ao câncer de próstata, o jornalista Carlos França recebe no quadro Diálogo Cidadão o urologista Diego Marques Fernandes. A entrevista abordou a importância do diagnóstico precoce, os cuidados com a saúde masculina e as estratégias para combater a doença. Veja. No Diálogo Cidadão de hoje, nós vamos falar sobre câncer de próstata. E para isso convidamos o urologista Dr. Diego Marques, que vai nos falar sobre este assunto que tanto deve preocupar os homens e o que deve ser feito, como está a situação, enfim, assuntos altamente interessantes. É o que nós vamos discutir agora. Olá, Dr. Diego, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos, sobre um assunto tão prevalente, tão importante, que afeta a maioria dos homens e há muito mito, então a gente está aqui para desmistificar muitas das coisas e fazer com que o homem se conscientize mais com a sua saúde. Com certeza. Doutor Diego, o senhor se formou aqui pela Universidade Federal de Sergipe, mas o senhor depois fez especializações fora do estado. Isso, a urologia é uma subespecialidade cirúrgica, então o médico ele faz depois que ele termina ali o curso de 6 anos, ele faz uma formação de 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de urologia. Então eu fiz essas formações, fiz urologia lá em São José do Rio Preto. Já se vão 12 anos. Já foram 12 anos. E eu ainda fiz mais um ano em uro-oncologia, lá em Salvador, no Hospital Oncológico Aristides Maltês. Que são 13 anos, mas é bom dizer que constantemente que o médico está estudando, né? Diariamente, Então, as condutas, os tratamentos, principalmente os oncológicos, eles mudam ali mês a mês. Então, a gente tem que estar se atualizando, senão a gente fica para trás e deixa de oferecer o que há de mais moderno para os nossos pacientes. Claro. Vamos, então, à questão da barreira, doutor Diego. Nós sabemos que existem algumas barreiras para o homem se conscientizar que ele precisa fazer o exame da próstata, para diagnosticar se tem algum problema na válvula. O que é que o senhor tem encontrado mais esse tipo de barreira? A gente vê, ultimamente, aí, de 10 anos para cá, isso já mudou muito, Então, digamos que a campanha Novembro Azul veio para desmistificar muitas coisas em relação não só ao câncer de próstata, mas à saúde do homem em geral, Então, o homem, hoje em dia, ele está também se cuidando mais, ele está frequentando mais academias, nutricionista, melhorando a alimentação, estilo de vida saudável, que é isso que a gente busca, Porém, ainda não é algo comparável ao cuidado que a mulher tem. Então, a mulher já tem ali, culturalmente, de a família levar ali para o médico desde de adolescência. A mulher teve ali sua primeira menstruação, já é comum levar ali no ginecologista, fazer seus check-ups, orientações também, mas a gente não tem esse costume com o homem. Qual é a família que leva ali o menino adolescente antes de ter sua primeira relação sexual para uma consulta, às vezes só para desmistificar alguma coisa, tirar algumas dúvidas. Então a gente não tem culturalmente o mesmo cuidado do homem, Mas com as campanhas a gente vê que isso está mudando muito. Então, quando surgiu o Novembro Azul, já existia o Outubro Rosa. Começou A mulher saiu na frente, A mulher saiu na frente.
Então começou na Austrália, né, uma ONG lá, que os homens deixaram o bigode crescer e resolveu chamar a atenção da sociedade para o câncer de próstata, que é silencioso, né? E no mais também a saúde do homem em geral. Isso aí que surgiu na Austrália, esse movimento, ele ficou mundial, né? Então teve uma ONG aqui no Brasil também, lá em São Paulo, que vamos pegar aí o Novembro Azul. Isso, graças a Deus, né, coisas boas que viralizaram, né? Então a gente tem hoje em dia vários meses falando Setembro Amarelo, Outubro Rosa. Isso eu acho que é bom, porque eu digo que a saúde ela deve ser cuidada no dia a dia, né? Assim, todos os meses, mas você tem um mês ali especial para chamar atenção. Eu acho que isso reforça mais. Quantos homens vão no meu consultório em novembro? Aumenta muito as consultas, né? Por conta disso, porque o alerta ali, a gente no dia a dia a gente esquece, né, de cuidar da nossa saúde, de ir no médico, mas quando vê um alerta ali, uma propaganda, a mídia destacando isso, eles, tenho que cuidar da minha saúde, vou marcar o médico. Então, acho que isso é importante. Doutor Diego, essa questão da idade, o senhor falou agora há pouco sobre adolescente. Qual é a idade melhor para o homem, ou o jovem, o adolescente, começar a se preocupar com a próstata? Então, vamos lá. Sobre a saúde da próstata em si, né? Que é a próstata? A próstata é um órgão, né, que ele está ali na região da pelve masculina, né? Então, só as pessoas do sexo masculino que possuem esse órgão, que é a próstata, que ele vai produzir um líquido ali seminal, né, grande parte do líquido seminal, para nutrir os espermatozoides. Então, o que é que a próstata tem de especial em si? Porque ela está ali embaixo da bexiga. E o xixi, ele passa pelo canal da próstata, da uretra. Mas ele passa pela próstata. Passa pela próstata. Tem uma porção da uretra que a gente chama que é a uretra prostática. Então, a uretra, ele passa por dentro da próstata. E a próstata, a partir dos 40 anos, mais ou menos, né? A gente fala muito só de câncer, mas não é só o câncer de próstata que aflige os homens. Então, a próstata ela pode ter crescimento, que a gente chama crescimento benigno. Como o crescimento benigno, as células benignas, elas estão ali próximo da uretra, o que é que acontece? Quando ela cresce, ela vai diminuir o calibre da uretra, fazendo com que os homens tenham dificuldade de urinar. Então, só que essa mudança não é súbita, é ao longo dos anos. Os homens vão percebendo, vou acordar uma vez à noite, antes de dormir não acontecia isso, hoje em dia já acordo 3, 4, vai passando os anos, já tu vai ficando fraco, entrecortado. Isso aí é sinais que a próstata está crescendo. Então, em relação à próstata, né, se ele tiver ali alguns sintomas miccionais, ele já procurar de imediato para fazer uma investigação, como é que está o tamanho, investigar como é que está o jato urinário. O que não significa dizer que ele não deva procurar se não tem, não é isso? Justamente, né? Então, fica o alerta, sabe por quê, França? Sim. Porque os sintomas, ele não vai ali gerar uma insatisfação logo de imediato. Ele é insidioso, então ela vai crescendo aos pouquinhos e aí o jato, ele não vai, estava bom, do outro dia estava ruim. Não, ele é aos pouquinhos. E o homem, ele vai achando que ali é o novo normal dele. E aí ele posterga o médico, tá me incomodando pouco, não me incomoda. Sabe aquele negócio que demora assim 5, 10 anos para o homem perceber que tem alguma coisa errada? É o que acontece com a próstata, né? Em relação ao crescimento benigno. Que é um fator de maior incidência, isso, né? Isso, então, atinge muito, né? Então, problemas prostáticos, eles podem ser malignos ou benignos. O que a gente tem para diferenciar, né? Então, muita gente acha que o câncer de próstata, só vai ter câncer de próstata se estiver sentindo alguma coisa. É aí que está errado. Porque a maioria dos cânceres de próstata, eles surgem, que eu digo, na zona periférica da próstata. 90% surge ali na zona periférica. Sei. A periférica, ela está longe ali do canal da uretra. Então, ela não vai dar sintomas. Então, por isso que a campanha do Novembro Azul quer conscientizar a homens, mesmo que não sintam nada, a fazer a investigação de um possível diagnóstico precoce. A prevenção... Que é o recomendável, né? Que é o recomendável. A prevenção que a gente fala não é uma prevenção assim, se eu for no médico eu não vou ter câncer de próstata.
A prevenção que a gente fala em si é você diagnosticar precoce. Porque mesmo eu não sentindo nada, eu posso ter ali um câncer de próstata que está indolente, está só na próstata. E se eu demorar a diagnosticar, deixar ele dar sintomas, né, esperar 5 ou 10 anos, possa ser que esse câncer já se alastrou da próstata, já está saindo para os outros órgãos, que é a temida metástase, né? Então, qual a diferença? Muita gente pergunta, qual a diferença entre o crescimento benigno e o crescimento maligno? O crescimento benigno, ele vai estar ali só na próstata, ele vai incomodar, vai dar sintomas urinários, porém o crescimento maligno, temido câncer de próstata, são células que vão crescer desordenadamente e partir para outros órgãos, como ossos, como pulmão, né, como fígado. E aí a gente, esse crescimento desordenado, ele faz uma cadeia no nosso corpo, né, que pode levar à morte, às vezes, ali em pouco tempo. Porque quando chega nessa situação, o tratamento é muito mais complicado, né? Não tem como. Então, assim... Não significa dizer que ele está condenado à morte. Não, porque já mudou muito, né? Inclusive, Mas pode levar a morte. 2018 para cá já surgiram várias novas drogas, inclusive para tratar esses cânceres de próstata mais avançados, né? A gente não consegue a cura, mas a gente consegue ter ali uma sobrevida maior, né? Coisas que antigamente a pessoa vivia menos com câncer de próstata espalhado pelo corpo, hoje em dia ela consegue viver mais. E tem muita coisa surgindo nova por aí. E viver com uma certa utilidade. Justamente, com qualidade de vida. Qualidade de vida. Esse que é o objetivo, não é só viver, mas qualidade de vida. Se você tem um tratamento que consegue sobreviver mais, mas sem qualidade de vida, esse não é muito objetivo. Então, os estudos já estão caminhando muito para isso. De mostrar a qualidade de vida naquele tratamento. E a gente descobrindo cedo, aí que é o lance. A gente fazendo o tratamento, às vezes uma cirurgia ou radioterapia, a gente consegue a cura daquele paciente, e eu tenho vários exemplos aí dos meus pacientes que descobriram no início e estão vivendo hoje normal, tá? Então, a sua pergunta sobre a importância da idade, né? Mesmo sem sintomas, eu digo que em relação à preocupação com câncer de próstata, todo ano, o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é todo homem acima de 50 anos, pelo menos ir uma vez ao ano ao urologista. Doutor Diego, eu gostaria imensamente de agradecer ao senhor. Nós temos muito que conversar sobre esse assunto, né? Mas eu gostaria imensamente de agradecer ao senhor por ter vindo conversar conosco, por dar essas explicações. Eu tenho certeza que o cidadão que está nos vendo e ouvindo, ele vai ter consciência, ele vai procurar o médico dele. Espera um pouquinho, né? Seja homem, faça seus exames. Muito obrigado, viu, doutor Diego? Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar conversando sobre um tema muito importante. Quanto mais a gente divulgar, ajudar, esclarecer mitos, esclarecer a importância do diagnóstico precoce, de se prevenir, de ter uma vida mais saudável, a gente está fazendo a nossa parte. Com certeza. Muito obrigado. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.